Obrigado, senhor presidente, pela apresentação. Gostaria de agradecer ao professor Maureen Black, Atul Singhal e Charles Hillman, e a NNI, pelo convite de participar desse workshop tão importante em uma época tão difícil. Espero que eu possa conhecê-los todos pessoalmente e recebê-los o mais rápido possível no Brasil. Antes de mais nada, quero falar sobre os meus conflitos de interesse. Recebo suporte e sou membro de conselho de várias indústrias, mas eu não permito que haja interferência desses fatos no conteúdo da minha apresentação. Como vocês sabem, em várias regiões do mundo, os países em desenvolvimento estão passando por uma transição em diversas etapas. A nutrição impacta indivíduos, lares e populações, e nós precisamos enfrentar esses problemas pensando nas consequências da escassez. Individualmente, nós temos estilos de vida diferentes que variam no período pré-natal, passando pelos vários ciclos da vida. Nos lares, nós temos várias pessoas que são afetadas por diferentes tipos de nutrição. E para as populações, nós temos que lidar com os problemas de desnutrição, subnutrição, sobrepeso e obesidade em várias regiões. Há alguns anos, o Banco Mundial analisou a obesidade em várias regiões do mundo. A região da América Latina e Caribe, em vermelho, mostrará o pior cenário. Ainda assim, 10 anos antes do pior cenário acontecer, nós chegamos a um número alto de excesso de peso e outras formas de desnutrição. Uma pesquisa feita pelo nosso grupo em lares representativos com crianças brasileiras de 2 até 6 anos de idade, nós vimos que nessa pesquisa foi possível descrever uma tendência importante para prevenir excesso de peso e reduzir a fome através da ingestão de ferro, minerais, vitaminas, principalmente zinco e cálcio. Esse gráfico antropomórfico mostra que nós temos quase 5% das nossas crianças com obesidade mórbida. Sobrepeso chegou a mais de 27% de todas as crianças. 11% delas eram obesas. São crianças que estão abaixo dos anos pré-escolares. A última pesquisa de 74 a 2009 mostra essa tendência. Houve um aumento importante de crianças com sobrepeso e obesidade, tanto para meninos quanto meninas. Principalmente para meninas, há 10 anos, quase 32% delas eram obesas. E o número de crianças com sobrepeso chegou a quase 40%, o que é muito preocupante. É por isso que nós precisamos entender a transição nutricional em nosso país. Temos que avaliar quais são as modificações e fenômenos que acontecem por detrás da transição nutricional em nosso país, para ter um retrato de padrões alimentícios e hábitos de alimentação, assim como a modificação no nosso estilo de vida que aconteceu nos últimos 10 anos. O Brasil é um grande país, com muitas diferenças, tanto econômicas quanto sociais. As econômicas sociais levam a diferenças de renda. Isso pode ser importante para garantir acesso ao alimento, à saúde, a importância de ter a análise de doenças em várias regiões que se relacionam a modificações no ambiente. As modificações recentes em nossa sociedade levou a modificações também no papel da mulher. Assim como em outros países, elas fazem diversas atividades, têm avanços e alguns obstáculos, como em outros países. Mas aqui tivemos uma modificação dos espaços físicos para refeições e preparo de alimentos, e mudanças nos relacionamentos familiares e pessoais que reduziram a frequência de refeições compartilhadas. Perdemos a identidade cultural no ato da preparação de receitas por conta da globalização de hábitos e costumes.
Quais são os desafios atuais que nós temos hoje no Brasil, principalmente para a alimentação de crianças? Como vocês sabem, a situação nutricional no Brasil passa por três pilares: a pobreza, que vem das desigualdades sociais, o que acaba levando à insegurança social e alimentar. As famílias socialmente vulneráveis têm altas taxas de violência e discriminação, há um ambiente que não é adequado para atividades físicas. Para a nutrição, temos taxas baixas de amamentação, temos um desmame antecipado e os alimentos complementares com alto teor de açúcar, gordura e sal, e também utilizamos o leite de vaca integral no primeiro ano de vida. Com a pandemia da Covid-19, tivemos um aumento na pobreza, um aumento nas desigualdades sociais em várias regiões das cidades mais importantes, isso tanto nas regiões urbanas, rurais, centros e periferias, o que aumentou a insegurança alimentar ainda mais. Por isso que foi importante entender que há famílias socialmente vulneráveis durante a pandemia, com características importantes. Em primeiro lugar, impossibilidade de distanciamento social, principalmente em camadas de baixa renda. As crianças estavam em casa 24 horas por dia. E um problema que foi a falta das refeições escolares, o que leva a uma violência doméstica mais alta, insegurança nutricional, e o resultado disso é o desemprego, uma crise socioeconômica e, portanto, desfecho nutricional difícil de entender. É importante olhar o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer pós-pandemia. A nutrição depois da Covid-19 nos vai trazer outros problemas que nós já tínhamos antes: subnutrição, fome e obesidade, tudo dentro da mesma sociedade. Quais são as oportunidades para melhorar a alimentação de crianças? Temos que entender que os problemas em nosso país, assim como em outras situações, têm a ver com uma abordagem multidimensional. Temos que transformar os desafios em oportunidades. Temos que promover uma nutrição adequada para crianças com base numa estrutura para modificar famílias, escolas e ambientes obesogênicos que ainda temos em nosso país. Que ações foram feitas no passado? Há ações que ainda continuam no país, mas que têm tido resultados limitados, principalmente programas com foco no combate à desnutrição e fome, nos anos 70 e 80, com o programa 700, depois a fortificação com ferro, que é obrigatória desde 2002, e com follow-up bastante difícil, e não estão de acordo com a promoção da saúde universal. O Programa de Alimentação Nacional nas escolas brasileiras é um dos maiores que nós temos. É uma das grandes iniciativas, mas são irregulares, não utilizamos alimentos locais e as refeições ainda promovem alimentação para desnutrição. Esquecemos que estamos aqui nos últimos estágios da nutrição transicional. E temos problema de excesso de peso e obesidade. Que janela de oportunidade nós temos, então? Podemos transformar o café da manhã e aí aumentar a quantidade de leite, que é muito baixo. Laticínios são pouco consumidos em nossa sociedade. Podemos usar o leite como um veículo também para a ingestão de cereais, grãos integrais e os lanches. Podem ser mais organizados, planejados. Podemos ter a organização dessas refeições e transformar os lares em um ambiente mais saudável. As refeições principais têm uma oportunidade de socialização, estabelecimento de limites e de reunir a família. Aprendemos algumas coisas com o vírus. Talvez não, mas sabemos que nós ainda podemos comer com nossas famílias. Reunir a família depende bastante do nível socioeconômico da pessoa. É muito difícil ter algumas das possibilidades que nós temos na classe alta
nas favelas ou nas periferias das cidades. As classes mais baixas sempre sofrerão as maiores consequências, como nós sabemos. Sabemos que as crianças têm que ser avaliadas. Elas não podem ser deixadas sozinhas. Isso mesmo durante uma crise. É por isso que nós tivemos um aumento na obesidade, aumento na fome, aumento do tempo de screening e ainda temos o problema do sedentarismo. Nós não sabemos o que irá durar. No entanto, temos que entender que o nosso futuro começará com várias possibilidades de mudança. Em primeiro lugar, nós não sabemos se a nutrição será mais flexível, mais saudável. Temos que entender que nem todos os alimentos são saudáveis. Nem todos os alimentos embalados são ruins. Temos que tentar diminuir o nível de sódio, açúcar e gordura e aumentar nutrientes como fibras, vitaminas e minerais. Mas ainda temos a questão do preço, do prazer e da responsabilidade. Também é preciso entender por que os programas não funcionam em nosso país. Temos uma falta de continuidade e manutenção de recursos, há mudanças políticas, temos as eleições e temos problemas novos que são velhos. Nós ainda tentamos resolver problemas como o da dengue, malária, doenças infecciosas e temos que lidar com as novas. No entanto, temos que entender que o que funciona em pequena escala nem sempre funciona em um país de tamanho continental como o Brasil. A falta de comprometimento da comunidade quando nós não vemos resultados imediatos é importantíssimo para pensar na continuidade dos projetos. Então, tem algumas mensagens finais. Todos os setores da sociedade precisam ter ideias para promover hábitos de alimentação saudável nas crianças. Em primeiro lugar, nas escolas. Precisamos transformar as escolas em um centro educacional nutricional e não ver a nutrição só como o dia de tal coisa, o dia do prato tal. Temos que ter um currículo que faça parte do programa diário das escolas. Precisamos promover atividades físicas regulares e ter disponibilidade de refeições saudáveis e adequadas. Isso quer seja em escolas públicas ou privadas. As famílias precisam ser ativas e participar na alimentação dos filhos, cozinhar com as crianças e reservar um tempo para a refeição de família. Temos que ter um ambiente saudável para a alimentação dentro dos lares. E a indústria alimentícia precisa desenvolver estratégias para melhorar a qualidade da composição alimentar, precisam tentar utilizar produtos melhores, fortificação de alimentos, suplementação e temos que ter clareza, uma comunicação aberta e correta para com a sociedade e todos os setores. E, finalmente, o governo. É preciso ter transparência. É preciso ter políticas para controlar e regulamentar o marketing dirigido a crianças. Temos que ter espaços seguros e legislações que promovam atividades físicas. E precisamos reduzir a desigualdade no acesso a alimentos. Para concluir, então, precisamos pensar num sistema integrado que envolva famílias, escolas, governos e a indústria alimentícia. Precisamos ter um comprometimento de todos os setores envolvidos na alimentação infantil. Precisamos ter resultados efetivos para reduzir o sobrepeso e obesidade infantil e também detectar desnutrição, promover hábitos alimentares saudáveis que vão impactar toda a vida da criança. Temos que estar preparados de antemão para crises sanitárias e educacionais. Temos que estar preparados para lidar e discutir todas as velhas doenças que já temos, juntamente com as novas. Precisamos também estar preparados para lidar com ambas ao mesmo tempo. Isso com os recursos que nós temos. Com isso eu agradeço, obrigado, gracias.